Pessoal, começando 2020 aqui no canal, espero que vocês tenham um ano fantástico, cheio de realizações, que seja próspero. E como estamos começando o ano, eu não poderia ignorar que muita gente quer reverter aqueles excessos cometidos na nossa alimentação no final do ano. Então, o melhor ingrediente para começar esse ano falando sobre é o grão integral. Se você só quiser se alimentar melhor e saber o porquê disso, assiste esse vídeo. Isso vai interferir muito na sua saúde e na sua vida. E se você é da área da gastronomia, mais um motivo para assistir. Além de cuidar da saúde, você vai entender melhor sobre uma cadeia de alimentos que eu vou estar explicando aqui, que são as sementes. Então, bora começar. Agora eu vou colocar aqui uma receita rapidinha do arroz integral. Você que tem dificuldade em cozinhar arroz integral porque sempre tá duro, vai, coloca, a água tá sempre dura. Não precisa, você pode cozinhar arroz integral como o macarrão. Você vai encher uma panela de água, coloca sal, tempera a água e deixa ela ferver. Assim que ela ferver, você vai colocar o arroz e deixa cozinhar ali naquele montão de água. Depois você coa como o macarrão, certo? Depois de 20 minutos. Então eu tenho 3 grupos dentro das sementes. Eu tenho o grupo de cereais, eu tenho o grupo de leguminosas e eu tenho o grupo de oleaginosas. A gente vai falar de cereais hoje, que é arroz, farinha de trigo, centeio. Eu vou focar no arroz, porque os outros vão funcionar mais ou menos da mesma forma. São similares. Para entender o que é uma semente, a gente tem que saber qual é a função dela. Então, a função da semente é que ela garanta a sobrevivência de uma espécie de planta. Por isso, ela tem o germe dentro dela, que é o que vai garantir, é o que traz o DNA daquela planta. Ela tem o amido, que é o que vai servir de suprimento no início de quando ela está começando a brotar, ela já tem aquela energia que é a gasolina dela. E ela tem uma casca, uma película, que é para proteger, é a proteção dela. Isso é uma semente, tá? E hoje a gente vai falar dos cereais. Por que integral? Por que arroz integral? Por que farinha de trigo integral? Eu vou falar agora o porquê o seu médico está cansado de querer introduzir esse ingrediente na sua dieta e você não quer. Se pelo menos na sua ele não tentou ainda, com certeza à sua volta tem uma porção de gente que já se viu nessa situação de ter que consumir mais ingredientes integrais. E eu vou começar aqui falando o porquê, como ele age no nosso corpo. E entendendo, com certeza você vai hesitar menos na hora de escolher entre integral e branco. Então, vamos entender como tudo isso funciona. Para começar a explicação, eu vou te mostrar aqui uma fotinho, tá? Você pode ver que o grão integral ele é composto pelo germe, pela casca e pelo endosperma. Quando a gente pensa num grão branco, a gente tira a casca e a gente tira o germe. Ficou só o endosperma. O grão branco, que é só endosperma, ele é só amido. Ele não tem vitaminas, ele não tem fibras. Agora, vamos entender por que isso é ruim para o seu corpo. Então, quando a gente come um pratão de arroz ou macarrão, sabe? Que é só massa branca com alguma coisinha. A gente tem que pensar que a gente está comendo basicamente amido. O que é o amido? Vamos entender o que é amido. O amido é um carboidrato que é composto por uma cadeia de moléculas de glicose. Glicose é uma molécula que o nosso corpo absorve diretamente na corrente sanguínea. Então, do intestino, esse amido vai virar glicose e vai cair direto na nossa corrente sanguínea. E isso vai fazer com que a gente tenha picos de glicemia. Picos de glicemia, sim, o seu sangue está cheio de açúcar. E aí, o que vai acontecer para que esse açúcar seja absorvido do nosso sangue? O nosso corpo precisa jogar na corrente sanguínea também insulina. É como se a insulina abrisse a portinha do nosso tecido para que a glicose saia do sangue e entre no tecido, que é no nosso tecido adiposo.
tecido adiposo é gordura, tá, gente? Então, essa glicemia, essa glicose que tá nos trazendo picos de glicemia vai sair do nosso sangue com a ajuda da insulina. Esse é o processo quando a gente come um prato de arroz branco, de carboidrato simples. Pode ser farinha de trigo, pode ser batata também, não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas a batata também é carboidrato simples, tá? Também ocasiona tudo isso. A longo prazo, esses picos de glicemia podem te trazer derrame, ataque cardíaco, diabetes tipo 2, porque o seu corpo vai perdendo a capacidade de se livrar desse açúcar com eficiência. Então, você pode ter diversos problemas de saúde. A curto prazo, o que acontece com a gente? Depois de passar por esse processo super exaustivo de absorver toda aquela pancada de amido, joga a glicose para o sangue, pico de glicemia, solta insulina para absorver todo esse açúcar, o corpo está exausto e faminto, porque a absorção é muito rápida. Então você engorda, você não tem uma alimentação saudável com as vitaminas necessárias para o seu dia a dia, e essa energia é toda acumulada nas áreas do corpo que tem mais tecido adiposo, pode se acumular em outras partes também, mas basicamente ela vai para as gordurinhas, então é uma forma muito ineficaz de se alimentar. É claro, eu amo arroz branco, eu vou comer arroz branco, mas eu vou colocar fibras para que eu consiga comer de uma forma equilibrada. Ou eu vou comer arroz integral no final de durante a semana, arroz branco no final de semana. A gente tem que saber comer por saúde e por prazer, né? Dá para fazer os dois. A gente pode só tentar manter de uma forma mais equilibrada. Eu vou comer por prazer no final de semana, durante a semana vamos comer arroz integral, vamos colocar bastante salada, bastante fibra, bastante legumes para comer junto com o arroz. Tem várias saídas, mas vamos voltar para o integral. Agora eu vou falar o porquê o grão integral, além de equilibrar todo esse processo digestivo, fazer com que ele seja mais calmo, que você absorva todos os nutrientes, que na casca do arroz integral é riquíssima em nutrientes, ainda entra fibra, que ela não é digerível, você não vai conseguir digerir aquela fibra, então o seu corpo vai ter que separar ela do que ele vai absorver. Isso faz com que a sua digestão seja mais lenta e mais eficaz, porque você vai absorvendo o amido de pouquinho em pouquinho, e isso vai sendo mais saudável para o seu corpo, sem picos de açúcar no sangue, picos de glicose no sangue, né? Então, seu corpo vai absorvendo aquele amido devagarzinho, vai te dando energia devagarzinho e você se mantém sem fome por mais tempo. Eu vou ler um trechinho do livro que eu tô lendo, do Harold Magee, que vai te ajudar a entender melhor a importância do consumo do grão integral. No final do século XX, percebemos que as sementes têm mais a nos oferecer do que apenas energia. Estudos epidemiológicos descobriram uma associação geral entre o consumo de grão inteiro, legumes e nozes, e um risco reduzido para vários tipos de câncer, doenças cardíacas e diabetes. O que esses alimentos fornecem que o grão refinado não fornece? Exatamente isso, centenas ou mesmo milhares de produtos químicos que estão concentrados nas camadas externas e protetoras ativas das sementes, que não são encontrados no tecido de armazenamento interno, que são principalmente depósitos de amido e proteína. Entre os produtos químicos que foram identificados e parecem ser úteis, estão uma variedade de vitaminas, incluindo vitamina E, antioxidantes e seus parentes químicos, fibras solúveis, carboidratos solúveis, mas não digeríveis, que retardam a digestão. O que isso significa? O seu corpo vai absorvendo tudo devagarzinho e vai se mantendo alimentado por mais tempo, certo? Sem picos de glicemia, isso tudo é muito importante. Moderando os níveis de insulina e açúcar no sangue, reduzindo os níveis de colesterol e fornecem energia para bactérias intestinais benéficas que alteram o seu ambiente químico, suprimem o crescimento de bactérias nocivas
influenciam a saúde das células intestinais, fibras insolúveis que aceleram a passagem dos alimentos pelo sistema digestivo. O que isso significa? Você tem uma digestão ali devagar, que você está absorvendo devagar os nutrientes, o amido, ou seja, você vai ficar alimentado por mais tempo, mas ao mesmo tempo aquele alimento que você não vai digerir vai passar mais rápido pelo seu intestino. E aí você vai ao banheiro mais regularmente, que é muito importante porque às vezes a gente come coisas que não são boas para a nossa saúde, como produtos com corante, que são cancerígenos. Às vezes aquilo passa pelo seu intestino, rapidinho, tudo bem. Agora tem pessoas que ficam uma semana sem ir no banheiro, que aquele produto cancerígeno fica em contato com a parede do seu intestino por muito tempo. Isso é um risco para a sua saúde. Então a gente precisa eliminar tudo que a gente não está absorvendo com frequência, diariamente, né? Então a ingestão de fibras insolúveis é muito importante por isso, que faz parte do grão integral também. Além de ter vitaminas, ainda regula todo o funcionamento do nosso corpo. Uma variedade de compostos fenólicos e outros compostos de defesa, alguns dos quais são antioxidantes. Isso é muito importante. Eficazes, antioxidantes eficazes, alguns dos quais se assemelham aos nossos hormônios humanos e podem conter o crescimento celular. O que é um crescimento celular desordenado? É um câncer, tá? Portanto, eles podem conter o desenvolvimento do câncer. Cientistas e médicos ainda estão nos estágios iniciais de identificação e avaliação dessas substâncias, mas em geral parece que o consumo regular de grãos inteiros, legumes e nozes podem realmente dar uma contribuição real para a nossa saúde ao longo prazo. Então essa é a conclusão do que eu queria falar de alimentos integrais. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui, espero que tenham curtido. Eu vou trazer muita coisa legal pro canal. Esse vídeo de hoje eu quis falar das sementes, porque a gente tá começando o ano, vamos começar de uma maneira a cuidar de nós mesmos. E vamos entender também, para quem está trabalhando na cozinha, qual a importância dos alimentos, o que são os alimentos, como classificar um grão, se é um cereal, se é uma leguminosa, se é uma oleaginosa. Isso tudo é muito importante para a gente saber como trabalhar com esse ingrediente. E eu vou começar a trazer também combinações. Por exemplo, uma combinação super legal de se trabalhar, banana combina muito com salsinha, certo? Então é uma combinação fantástica quando você aprende a brincar com essas combinações. Então eu quero começar a trazer combinações com algumas receitinhas para você testar esses sabores. Eu vou começar a trazer tudo isso focando nos ingredientes e focando nas combinações que esses ingredientes podem nos trazer. Isso vai ampliar nossos horizontes para criar pratos novos e construir sabores, porque quando a gente combina dois sabores perfeitos, que se combinam perfeitamente, a gente conclui um círculo de sabor. Não é como você come alguma coisa e fica faltando, sabe? Que você sente que aquele sabor ficou em aberto. Não, você quer concluir um círculo para que esse sabor seja completo, para que o seu prato seja completo. Então é isso, muito obrigada, curte, compartilha, me ajuda a mostrar para o YouTube de que esse conteúdo é relevante. Te vejo aqui na próxima semana, no mesmo canal, aqui na mesma cozinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!